hora de dar um bom dia para o Dr. Marcos Molina. Bom dia. Olha, segunda-feira hoje, dia de pensar na vida, dia de fazer planos, dia de começar uma excelente semana e um final de ano que já está chegando, né, Dr. Marcos? Nós estamos aqui na Clínica São Paulo. Ó, você viu há algum tempo atrás a inauguração desse espaço que está cada vez melhor aqui no programa Cidade Viva, e agora para a gente se atualizar com novidades que o Dr. Marcos Molina trouxe dos Estados Unidos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom estar aqui de novo, viu? Obrigado, é um prazer, é sempre uma honra poder participar do seu programa, né? Tem bastante audiência. Olha, vem cá, Dr. Marcos, a clínica está ficando cada vez mais com uma estrutura melhor para atender, e interessante, sempre aqui mantendo a referência que é o bairro do Socorro, não é? Na Avenida São Paulo. Como é que tem sido esses primeiros meses, né, de nova configuração? Vocês também recebendo tanto os pacientes numa estrutura mais confortável, mais interessante, e também alugando salas, né? Vocês têm salas aqui agora que podem abrigar, não é, novos profissionais, né? Muito interessante essa configuração da clínica, viu? A clínica ela aumentou de 250 para 750 metros quadrados. Já era uma necessidade de alguns anos essa ampliação. Vários colegas vinham solicitando espaço aqui dentro, mas mal cabíamos eu e a Alessandra aqui dentro, né? Então estava realmente apertado. Hoje nós estamos com 10 salas na clínica e com perspectiva inclusive de mais salas em breve. Então precisávamos de um estacionamento, agora temos um estacionamento para quase 20 carros. A localização é bastante favorável, estamos a 100 metros do shopping. Então, e temos movimento, a clínica funciona diariamente, inclusive aos fins de semana. Ela funciona até tarde da noite, eu tenho saído daqui meia-noite regularmente muitas vezes. Então, e isso faz com que principalmente os colegas que querem fazer consultório à noite tenham nos procurado. Então hoje já estamos inclusive com colegas assim que são da mesma especialidade que eu, que a Alessandra. Cardiologistas? Cardiologistas, trabalhando aqui, endócrino, temos ortopedista, então, e está aberto a pessoas virem aqui. Trabalhamos num sistema que aos sábados e domingos também está disponível. Contamos com laboratório aqui dentro, toda a infraestrutura para exames cardiológicos, então realmente tem atendido uma demanda cada vez mais crescente. É o lugar de saúde integral aqui, a Clínica São Paulo. Hoje a gente vai ter algumas informações importantes com você, nós já combinamos isso, vamos passar para eles, que é direto do curso que você acabou de fazer, nem um mês atrás, algumas semanas atrás, lá em Harvard, mais uma vez, de update, né? Quer dizer, as principais pesquisas e novidades da cardiologia. Vamos para dentro conversar sobre qualidade de vida, longevidade, e o Dr. Marcos vai tentar me convencer porque é que o ser humano, já nasceu um ser humano que pode viver mais de 200 anos. Vamos lá. Isso não é uma consulta, é uma entrevista, mas eu tenho certeza que tem muita gente que pode aproveitar esse bate-papo com o Dr. Marcos Molina para se animar, né? Dr. Marcos, são animadoras as notícias, as novidades desse curso lá de Harvard? Sempre são, né? Sempre eles estão na ponta da pesquisa. Eles são grandes participantes das decisões que a Organização Mundial da Saúde adota. Então, eu acho que é a instituição número 1 na área da saúde hoje no mundo.
Então, eles têm trazido e têm cobrado, inclusive, da gente o cumprimento de uma série de novas diretrizes em termos de longevidade, especialmente. Quando a gente ouve dizer que já nasceu, né, um ser humano capaz de viver mais de 200 anos, é algo que, a princípio, você fala, impossível, como? Né? E aí, me parece que eles estão tratando muito, muito a sério essa possibilidade, mas depende de uma série de, eu imagino, né, uma série de práticas, né? A pessoa tem que fazer o que para viver mais e melhor? Isso realmente. Outras coisas. A medicina é famosa por criar esse furor com as notícias, né? Se chegasse no final do século XIX e dissesse que a tísica, que era como era conhecida a tuberculose, teria solução, e a solução viria a partir do pão, né, do fungo que tem no pão, ninguém acreditaria, né? E foi o que Fleming fez com o penicillium, né, nas suas pesquisas, quando caiu o penicílio na placa de cultura, e descobriu que ali não nascia bactéria, e nasceu ali a penicilina. Então, novamente está se criando furor com o que virá agora com terapia gênica, células-tronco, e seria injusto não citar o que vem antes disso. Já com as estatinas, já com os grandes avanços ortopédicos na questão das juntas, né, como esses joelhos de titânio, quadril de titânio. Então, o ser humano, ele vivia em média 18 anos na época de Cleópatra, na época de Hipócrates. Então, lógico, havia pessoas que viviam 70, 80 anos, mas a grande massa, não passava. Né? Anciãos com 80 exatamente. Anos na já eram assim, muito velhos, era um ponto fora da curva. Mas a grande massa não passava sequer da primeira infância. 2.500 anos depois, no início do século XX, a expectativa de vida no Brasil era 35 anos. Tanto é que as notícias de jornal, quando alguém morria com 40 anos, era um ancião de 40 anos de idade. Hoje, no final do século XX, a expectativa era 70 anos. Então, levou-se 2.500 para dobrar a expectativa de vida e, na sequência, levou 95 anos para dobrar de novo até 70 anos. Então, hoje em dia... Nessa tendência, como você me falava anterior, nessa tendência... O tempo encurta cada vez mais, numa proporção absurda. Cada dobra, ele ocorre numa velocidade 25 vezes maior. Então, matematicamente, a primeira criança que vai viver no mínimo 140 anos já nasceu em 2004 e já estamos chegando a 2020. Esse é um ponto que eu queria que a gente pudesse fazer uma intervenção para que o médico, para que a medicina possa ajudar esse número a acontecer, né? Estatisticamente, matematicamente, é possível. Agora, vamos imaginar uma pessoa hoje com 40 anos de idade, né? Ela tem 40 anos, 40 e poucos anos de idade. Quais são 3 principais recomendações para que ela possa, talvez, realmente chegar aos 120, 140 anos, quem sabe mais? Sim. O que é imprescindível essa pessoa, esse homem, essa mulher, não deixar de fazer? Eu acho que a primeira delas é cultura. Cultura. A doença que mais mata no mundo é a ignorância. No sentido de ignorar. Eu vejo pessoas idosas que se mantêm atualizadas, elas acompanham melhor todos os caminhos que elas têm que seguir, elas sabem quais são os caminhos com menos casca de banana. Então elas sabem o que fazer para poder se desenvolver melhor, gastar menos, porque a doença não prevenida, ela é mais cara para a pessoa, para a família, para a sociedade. Você está falando economicamente mesmo? Financeiramente. E emocionalmente também. A pessoa doente, ela é sempre mais frágil, ela é mais carente de atenção.
Então, é complicado, não é só o aspecto material, também, mas também o emocional. Hoje, com todo esse avanço, a doença que mais cresce também no mundo todo é a depressão, porque as pessoas as famílias estão cada vez menores, sabe? Então, a nossa capacidade de depender de filhos e netos, hoje em dia está minguada se compararmos ao que era antigamente. Grandes famílias, sim, não tem. Muitos filhos, netos, tá hoje. Então as pessoas têm que ter autonomia. Então tem que ter autonomia financeira, tem que ter autonomia psicológica. Então o primeiro passo é cultura. A pessoa tem que ter cultura. A segunda coisa que ela tem que ter é proatividade. Tem que ser uma pessoa proativa. Na minha rotina eu estou cansado de ver pessoas que têm cultura, têm dinheiro, mas não são proativas. Não são proativas. São pessoas... essa proatividade? A pessoa tem que se mover, tem que tornar, por exemplo, ela sabe que determinados alimentos fazem mal, né? Ela tem que ter força de vontade de não ingerir. Ela sabe que fazer exercício regular é importante, então ela tem que se mover na direção de praticar um exercício regular. Ela sabe que é importante tomar água, então ela tem que se motivar, ela tem que dar um jeito de cobrar dela o hábito de tomar água. Então não basta ter cultura, não basta a pessoa ter tudo perto dela se ela não se move nessa direção. E o terceiro elemento... É a força de vontade, hoje a palavra da moda, né, é o mindset, é setar a cabeça também para esse movimento, para essa proatividade. Eu acho que o mindset está mais ligado ao conhecer. Ele tem que saber isso. Então, eu vejo na minha rotina clínica, muitas vezes os pacientes, eles sabem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, ele sabe exatamente tudo isso. Só que ele não faz. Ele não faz. Não, às vezes é preguiça. Às vezes é depender de alguém que traga para ele para fazer. As pessoas têm que acostumar a se cuidar. Principalmente porque essa expectativa de vida maior que nós vamos ter, estamos falando quantitativamente. Quando você fala ter mais anos de vida, nós estamos falando quantitativo. Mas o fator qualitativo é importantíssimo, porque não adianta você viver mais se não for viver melhor. E depende muito de cada um. Sim. A sua própria... E cada vez mais. E cada vez depende mais de cada um de nós isso. Sabe? Até porque a argamassa familiar hoje em dia está cada vez mais esfarinhada. Sabe, as famílias hoje, antigamente uma família eram 6 pessoas, 8 pessoas, hoje são 3. Sendo que é o casal, o filho mora em outro estado. Então, as pessoas têm que se habituar a se cuidar, a ter essa atividade. Inclusive, entra aí um outro elemento que, inclusive, eu acho que é uma das vacinas mais importantes é o pertencimento social. Isso foi... Amigos, né? Sim. Não necessariamente família. Ter um grupo, ter esse relacionamento que às vezes não é a família de sangue, sei, né? Sim, aqueles que a gente escolhe, são os parentes que a gente escolhe. Então a gente tem que ter realmente um pertencimento social. Está provado que quem tem mais pertencimento social tem menos depressão. E uma das coisas que eles trataram muito lá em Boston foi justamente disso, a necessidade de você ser ativo socialmente, você procurar, inclusive colocar o teu expertise em favor de uma ação social. E um fator que também tempera muito isso é ter fé. Seria um terceiro. Aí já seria quase o quarto. O terceiro aí seria... O terceiro elemento eu queria colocar assim... É difícil a gente colocar isso, mas é verdade. Eu pedi 3 para o doutor. Se tiver mais, não tem importância. Porque eu tenho certeza que o telespectador se interessa demais por esse assunto. Vamos lá. Recurso. A pessoa tem que também tomar cuidado com recursos, porque a medicina... A pessoa tem condições de viver mais e melhor, também há uma dependência material nesse processo. Pessoas com mais recursos têm mais condições de ter acesso a uma medicina melhor, a medicamentos melhores, com mais agilidade, sabe? Então,
As crianças já têm que ser ensinadas a poupar, a trabalhar, até a sua reserva. Já está dito, não é só no Brasil, a questão da Previdência. A Previdência não está quebrada só no Brasil. Com essa expectativa de vida, ela está quebrada no mundo inteiro. Porque imagina no Brasil que já está... Já era doente a Previdência, ainda, a classe produtiva hoje está cada vez mais minguada. Hoje os casais têm, aqui no Brasil tem 1,6 filhos, sabe? Na Europa já tem 1,2. Então, o que acontece? Esses filhos que estão nascendo hoje vão ser poucos adultos no futuro produtivos, com uma classe de idosos 40%, 50% maior do que é hoje. Realmente, com essa longevidade estendida aí, né, nos últimos anos, precisa ter dinheiro para poder viver bem, né? Também, não só pela saúde, mas por tudo, para usufruir, para poder viajar. E aí você estava me dizendo, as crianças, e concordo plenamente, né? Eu tenho filhos aí na pré-adolescência, por exemplo, tem que começar a entender de educação financeira, né? Nós estamos vivendo uma realidade que é diferente de todo o passado. A expectativa de vivermos mais, e principalmente com a diminuição de familiares ao redor, a gente tem que ensinar os nossos filhos a ter cada vez mais autonomia em todos os segmentos, inclusive financeiro. Esse é outro motivo pelo qual é importante a gente criar pessoas que possam ter condições de se manter na idade idosa. Isso é um assunto que tem que ser tratado desde pequeno com os filhos, sobre a terceira idade. Talvez quarta. A quarta idade. Pô, o telespectador pode perguntar, poxa, mas eu estou ouvindo uma entrevista com um cardiologista e ele está falando de educação financeira. Peraí, como assim, né? É que o financeiro até ajuda na saúde, né? Você fica também mais tranquilo, você tem menos pressão, menos estresse, né? Olha, eu já aprendi. Tem tudo a ver, né? Eu já sabia, minha avó já me ensinava que quem pode mais chora menos. Sabe? E isso é uma coisa que a gente tem, estamos falando em longevidade, em qualidade de vida. Então, uma das coisas que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, que justamente, um dos fatores, você falou em três dicas. Então falamos sobre cultura, falamos sobre proatividade e estamos falando sobre autonomia. Autonomia. Uma pessoa com autonomia, ela depende menos de outras pessoas, com isso gera menos expectativa, com isso gera menos frustração, menos depressão. Então isso também é saúde. A pessoa tem que saber desde pequena, desde criança, e isso é muito engraçado, que eu acho que é um pouco do anglo-saxão, sabe? Eles ensinam isso sem nenhuma restrição, eles comentam isso realmente. Isso também faz parte do aprendizado da cultura, da saúde. Porque a pessoa que tem, a criança que sabe, o adolescente que sabe que ele tem que ter lá na frente, isso define inclusive a escolha profissional dele. Porque se o sujeito pensa dessa maneira, ele constrói a carreira dele profissional, a velhice dele, ele constrói de trás para frente. O que pode me ajudar a chegar lá na frente com mais idade e com mais autonomia? Então, existem profissões que podem me dar isso com mais chance e com menos chance. Então, passa a pensar de uma maneira mais objetiva perante a vida. Muitas vezes a gente observa, e isso em consultório a gente observa, a orientação de casa para a profissão, não privilegia os riscos que a vida nos traz sempre, né? Não, eu quero seguir tal profissão que o mercado de trabalho é péssimo. Sabe, que não tem, sabe, o sujeito vai ficar batendo lata e vai acabar virando uma outra profissão para remediar aquela profissão que ele estudou, que fez faculdade, às vezes gastou muito dinheiro para fazer essa faculdade e não serviu de nada.
Então, é interessante o ponto de vista do anglo-saxão, porque ele tem uma visão muito objetiva da vida, sabe? Menos a nossa vista latina, assim, menos romântica talvez. Mas eles encaram, por exemplo, a perspectiva de uma pessoa lá na frente ficar frágil pela idade, pela doença. Então, como é que você pode se virar melhor? Consideram essa hipótese que é... Sem dúvida. Hoje, mais de 2% da população no Japão tem mais de 100 anos. E com grandes perspectivas, sabe, disso aumentar rapidamente. Então, até a prática esportiva hoje em dia está sendo revista. Uma vez que nós temos uma expectativa de vida de 3 dígitos, de mais de 100 anos, que esporte as crianças e adolescentes têm que ser orientados a praticar para que chegue lá na frente e sofra menos com artrose, sofra menos com lesões irrecuperáveis. Porque é bonito jogar futebol, é uma delícia. Eu praticava futebol intensamente na minha juventude, mas os meus dois joelhos são eternamente lesados. Os meus ligamentos dos joelhos e tal. Praticar judô, como eu fiz muitos anos, sabe, é uma coisa que traz hérnias de disco com grandes facilidades. É uma delícia praticar. Naquele momento em que você está praticando um esporte de contato, de alto impacto, é uma delícia. Só que você está carregando muitas vezes lesões em que a conta vem na terceira idade. É preciso estar atento a tudo isso. Sim. Né? Agora, quanto mais jovem, você ainda pode, você se arrisca um pouco mais. Imagina depois dos, sei lá, dos 40, 50 anos, a coisa vai ficar... Mas existem N atividades esportivas, né? Precisa só ficar atento. Agora, falando nisso... você me dizia que um dos assuntos discutidos nesse curso foi que a atividade física power extenuante, ela vai te trazer problemas, inclusive internos, não é só de articulações, de lesões, né? Eu queria que você me pudesse explicar para a gente um pouco mais o que é que atividades de endurance, né, aqueles executivos que agora estão querendo ultrapassar barreiras e limites, que risco eles estão correndo? Isso que está na moda agora, né? Isso foi muito tratado, inclusive eles fizeram uma citação a respeito dessas pessoas que praticam esporte dessa maneira. Esses suplementos, consumo de suplementos, eles mostraram que de cada 10 suplementos, 9, o rótulo não é fiel ao que está lá dentro. Suplementos como, por exemplo? Esses para ganhar massa muscular, suplementos proteicos, né? Que eles usam, esses que vêm em potão, grandão para fazer. Então, muitas vezes, inclusive, isso vem com cafeína, com pó de guaraná, com uma série de estimulantes, e às vezes a pessoa tem arritmia cardíaca e não sabe, ou tem uma predisposição à arritmia cardíaca e não sabe. Então, está fazendo exercício numa carga acima até do que deveria, e isso deflagra problemas cardiovasculares, com frequência inclusive. Eles relatam a quantidade de problemas que eles têm, inclusive relacionam isso até à morte súbita, muitas vezes. Eles inclusive ponderam a necessidade de fazer exames mais apurados antes da prática de exercício, em que haverá um grande desgaste da pessoa. Não basta um simples eletrocardiograma para trazer todas as respostas que o exercício vai expor ao paciente. Então, é necessário fazer um check-up mais completo, saber a condição, se a pessoa não tem uma anemia, se ela não tem verme, se ela não tem diabetes, se ela não tem algum problema de origem metabólica ali ocorrendo, se ela não tem arritmia cardíaca, se ela já não tem alguma má formação cardíaca, entre delas, a que mais mata atletas jovens, que é um aumento assimétrico da musculatura cardíaca, chama cardiomiopatia hipertrófica, é o grande responsável pela morte de atletas jovens
e eles consideram atleta jovem de 32 anos para baixo. Então as pessoas têm que fazer uma série de exames antes de encarar uma prática esportiva dessa. E até porque eles mostram que quando a pessoa faz exercício extenuante, ocorrem lesões da musculatura cardíaca que acabam fibrosando o coração. Então, em termos de longevidade, colocando isso no cenário da longevidade, isso acaba prejudicando lá na frente, quando a pessoa for idosa, a boa performance cardíaca. O melhor exercício hoje em dia é aquele que preserve as estruturas orgânicas, não apenas cardíacas. Vamos citar algum exemplo? Evitar exercício de impacto, porque a lesão no disco intervertebral, né, na coluna vertebral, é uma lesão que fica, sabe? E a conta não vem na juventude, vem na idade avançada, sabe? Que não lesione quadril, joelho, tornozelo. O exercício de impacto tem esse potencial. Então, não é apenas o exercício extenuante, aquele que vai causar lesão cardíaca, mas também aqueles que podem, inclusive, por impacto, lesionar estruturas que hoje ainda, apesar da terapia gênica estar vindo aí, alguns setores da área de genética, na área de células-tronco, ainda não estão perfeitamente dominados. E um deles é esse, no que diz respeito a cartilagens. Coluna é sempre É um problema sério. Não adianta você ter um coração perfeito, um cérebro perfeito, rins perfeitos e depois ficar numa cama. Você ficar lá dependendo dos outros para te levar para tomar sol, sabe? Então isso não pode. Então, na verdade, a mentalidade hoje é, sim, fazer exercício, mas um exercício que não prejudique as suas articulações, não prejudique o seu coração, sabe? Um exercício aeróbico bem monitorado. Isso tem que ser, hoje inclusive, os profissionais que acompanham estão sendo muito exigidos no que diz respeito a se aperfeiçoarem na preservação das estruturas orgânicas. Exercícios como maratona, exercício como Ironman, triatlo, essas coisas, eles estão sendo revistos sob o ponto de vista de qualidade de vida. Isso não está em sintonia com a qualidade. Isso pode trazer um prazer naquele momento, a pessoa se sentir bem, mas nem tudo aquilo que é gostoso faz bem, né? A gente vê hoje muito na moda também, né, o crossfit, né, que é o que exige do praticante, às vezes um empuxo, uma carga muito forte, né, muito pesada, e eu tenho lá minhas dúvidas, né? Você precisa se preparar muito para poder fazer o crossfit daquela maneira que é legal de ver, né? Que a gente vê, mas tenho minhas dúvidas quanto a articulações, lesões. Bom, acho que bem preparado, né? Pode até fazer, mas sempre com cuidado, né? Sempre com cuidado. A resposta muscular é sempre rápida. É engraçado que a pessoa começa a praticar esporte, ela vive sedentária, aí ela começa a praticar, monitorar, vai rapidinho, o músculo fica legal, mas os tendões não. As cápsulas articulares, por terem um volume de artérias suprindo oxigênio menor do que tem os músculos, elas demoram mais tempo para se adaptarem ao exercício. E muitas vezes a pessoa obedece o ritmo do músculo, mas não o ritmo dos tendões e o ritmo das cápsulas articulares. E aí que acontece, e pior, porque a pessoa fica com músculo forte e fica muito mais suscetível o tendão ter um rompimento, ter alguma coisa como essa. Esse também, olha, esse assunto também, vou mandar um beijo aqui para a doutora Alessandra, né? Alessandra Molina, que está aqui na Clínica São Paulo também, faz parte, né, dessa clínica e entende bastante também dessa questão toda postural, de articulações, né? Então fica aí nosso oi para Alessandra Molina. Bom, então para a gente encerrar esse bate-papo muito proveitoso aqui com o Dr. Marcos Molina, que acabou de voltar dos Estados Unidos de um curso de atualização em cardiologia lá em Harvard. O ômega 3, que a gente vê assim, falar de ômega 3
todos os lugares, todo mundo fala ômega 3, qual é o veredicto aí, o que foi falado sobre ômega 3? O ômega 3 ele vem a partir da gordura do peixe, né? Originalmente também ele pode ser obtido a partir de vegetais. E muito se tem falado, muito se tem colocado a respeito disso, mas até então não havia nenhuma pesquisa que tivesse publicação em revista de impacto internacional, né? Alguma coisa que fosse definitivamente convincente. Recentemente o JACC, que é o Journal do American College of Cardiology, e junto com um outro jornal britânico, eles fizeram uma publicação. Esse jornal britânico chama British Medical Journal. Eles fizeram uma publicação baseada em quase 3.000 pacientes, em que eles separaram 5 grupos de pacientes que receberam durante aproximadamente 15 anos suplementação de ômega 3 e acompanharam o desempenho dessas pessoas. E pessoas idosas, pessoas já com mais idade. E acompanharam o envelhecimento dessas pessoas. O grupo que recebeu a maior carga de ômega 3 foi a que teve os melhores resultados. Não são todos os tipos de ômega 3 que deram bom resultado. Por exemplo, os que têm origem vegetal não tiveram o mesmo resultado, mas os que tiveram origem a partir do peixe, esses realmente funcionaram bem. Então, especialmente o que tem origem com DHA, que eles falam, e o EPA, são os 2 melhores ômega 3 que tem hoje no mercado. Né? Então, e ômega 3 nós estamos falando, entre outros benefícios de quem toma, para o coração, né? Para toda a circulação, porque ele desinflama a parte interna das artérias. Então isso é bom para o ouvido, para os olhos, para os rins, para os pulmões. Então, na natureza, uma maneira da gente obter esse tipo de antioxidante, vamos colocar assim, é comer peixe, especialmente peixe de água fria. A sardinha é a maior fonte de ômega 3. Sardinha, salmão, arenque, cavala, cação, a truta, são peixes de água fria, e justamente por ser de água fria tem uma capa de gordura maior. Tá. E a sardinha é melhor. Inclusive, assim, a sardinha também em lata, dada a dificuldade às vezes de conseguir sardinha, a sardinha em lata. Logicamente que tem que tomar cuidado com o óleo, com o molho que vem nessa sardinha, mas ela é bastante útil. Então, se conseguir em sal, né, é melhor. Água e sal, né? Sardinha. Sim, é a melhor que tem. E preferencialmente, assim, pelo menos 2 vezes por semana, comer peixe. Comer carne bovina, comer carne de frango, muitas vezes a carga de hormônio é muito grande, de substâncias químicas que tem nessa carne, e não traz o mesmo benefício de comer peixe. Mas lembrando sempre que a sardinha e o salmão são os 2 peixes assim que têm maior concentração de ômega 3. Há algum tempo atrás foi publicado um trabalho científico baseado em crianças que comem peixe. Então eles pegaram comunidades de pescadores em que a única fonte de proteína animal que as crianças tinham era peixe. E mostrou que essas crianças alimentadas com peixe eram mais inteligentes do que crianças que não se alimentam com peixe. Então o peixe realmente faz muito bem, não só para o coração, mas para toda a circulação. Muito bem. Muito bem, olha, Dr. Marcos Molina, hoje a gente veio aqui para a Clínica São Paulo, fica aqui no Socorro, você que é mogiano sabe, só que talvez não tenha percebido, ela está de cara nova, toda remodelada, e aí que vem também todo esse ânimo do Dr. Marcos Molina e de toda a equipe aqui para trabalhar duro, atender bem e deixar, ou pelo menos tentar, né, deixar todo mundo com mais saúde. E aqui você tem a clínica, tem os exames, tem pronto atendimento. Realmente é uma empresa que consegue uma coisa que a gente não fala muito, mas
consegue atender com a maioria da população que vem aqui, dos pacientes, com um custo-benefício muito legal. A gente sempre cita esse ponto, que você acaba fazendo um bem muito importante aí para a população aqui da nossa cidade. Parabéns, Dr. Marcos Molina. Muito obrigado. Mais uma vez, prazer estar aqui. É sempre um prazer também receber.